Olá, eu sou o Walter Somengali e vamos iniciar No Foco, a verdade nua e crua. Você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva, curta e compartilhe. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Olá, eu sou o Walter Somengali e vamos iniciar No Foco, a verdade nua e crua. Eu sou um homem branco de 37 anos, estou com uma camiseta mostarda, tenho barbas grisalhas, cabelos grisalhos e olhos claros. Hoje a nossa convidada é Josi Lemos, mulher jovem de origem afro-indígena, nascida em São Paulo e criada em Itaquaquecetuba, né, na região metropolitana de São Paulo, né, mais especificamente aqui no Alto Tietê. Também é formada em gestão de políticas públicas, ingressou no serviço público, né, pela Secretaria do Estado de Educação, onde ficou lá 10 anos, né, a partir de 2011. E também, né, é ativista pelos direitos das mulheres no movimento Vamos Mulherar na Política. Também filiada ao Partido dos Trabalhadores, atualmente assessora da deputada federal Juliana Cardoso. E também, né, foi eleita representante do Conselho Estadual, né, titular do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas Humanas. Sendo assim, seja bem-vindo aqui no nosso podcast, Josi, fica à vontade. Obrigada, Walter. Eu sou a Josi Lemos, sou uma mulher preta, estou usando o cabelo trançado, sou descendente de negro e índio, indígena, né, no nosso país, né, que são nossas origens aí. Estou vestindo um blazer lilás, uma camiseta branca com o nosso movimento Vamos Mulherar a Política. Vamos mulherar na política, é isso mesmo. Josi, seja bem-vinda aqui no nosso podcast, No Foco, a verdade nua e crua. E aqui é pra gente, né, conhecer pessoas, mulheres, né, igual a você, de fibra, guerreira aqui, né, tá aí no mundo da política e vem aqui pra soltar a sua voz. Então eu queria conhecer um pouco, né, da sua história e saber o que a sua história tem para nos contar. Walter, primeiramente eu agradeço o convite, né? É muito importante a gente estar em espaços que a gente consegue falar um pouquinho sobre a gente. Agradeço você, agradeço o No Foco por estar aqui e falar um pouquinho sobre a minha história de vida, né? Legal. Bom, eu sou uma militante desde cedo, aos 16 anos. Eu comecei a minha indignação, né, com a política no sentido de, olha, a gente precisa tomar posse daquilo que é nosso direito. A gente precisa ir atrás dos nossos direitos. Então, a partir daí, eu comecei a me envolver com a associação de bairro e tal, por uma luta no asfalto, que na época morava na periferia, né? Não tinha nem asfalto na minha rua, então eu comecei um movimento lá com os moradores e a partir daí eu comecei a ingressar na política. Legal. Aí eu fui candidata, vereadora, comecei a me envolver e entender que esse mundo da política precisa de gente como nós, né? Legal. Que se envolve nas causas, que entende as dores do povo e que está sempre na luta realmente pelo nosso direito, né? Aí eu queria que você contasse mais pra gente como surgiu essa paixão pela política e essa relação, né, pelo PT. A política, ela surgiu desse insight que eu tive, né, no sentido de, olha, a gente precisa lutar, nada vai vir, né, de graça, de mão beijada, a gente precisa ir à luta dos nossos direitos. E aí começou com a minha indignação, porque eu não me conformava em meu bairro não ter o mínimo, o básico, né? Eu ia em outros lugares e meu bairro não tinha nada, era muito precário aquela situação
de falta de saneamento, esgoto a céu aberto, periferia mesmo, que Itaquá é uma cidade periférica, uma cidade pobre. Zona leste? Zona leste de São Paulo. Extremo leste de São Paulo, né? As dificuldades já começam por aí. E aí, a partir de então, eu comecei a me envolver nessas causas e a política começou a surgir daí. E o PT foi quando eu me toquei no sentido das políticas públicas, né? Que era o partido que fez as políticas públicas reais para o povo, né? Então, o PT criou o bilhete único e era uma coisa que mexia bastante comigo, o transporte. Por morar numa cidade muito longe, eu dependia muito do transporte. Tinha dias que eu chorava para chegar em São Paulo. Eu sei o que é isso. Esse movimento, né, de ida e volta todos os dias é muito sacrificante para as pessoas que trabalham, né, e precisam sobreviver. E aí eu comecei a entender, falei, nossa, mas o bilhete único é uma coisa tão fantástica. E aí eu comecei a ver políticas. Aí depois veio o CEL, da Marta, né? E veio outras políticas. Eu falei assim, nossa, mas é isso que realmente funciona para o povo. Aí eu via, era sempre o PT que fazia, que estava fazendo essas políticas. E aí eu comecei a me interessar pelo partido e comecei a me envolver. E aí começou a minha paixão pelo PT. É legal até as pessoas entenderem, né? Que o PT ele tem essa relação muito próxima com o trabalhador. Sim. Né? Então tem a diferença, sim, de governo. A gente teve um governo aí, né, alguns, né, recentemente, né, e que mostrou de fato, né, quando o partido tem um projeto para a classe trabalhadora, né, a diferença que é para governar. Não é perfeito, tem, né, as suas, né, os seus erros e acertos, né? Mas é um partido que hoje, né, olha muito para a classe trabalhadora. E aí eu ia te perguntar, e essa relação com a cidade de Itaquaquecetuba? Então você nasceu em São Paulo e foi morar em Itaquaquecetuba. Como é que você foi criada lá em Itaquá? Porque na verdade, né, eu nasci em São Paulo por uma circunstância, né, que a minha mãe foi empregada doméstica, né, como muitas brasileiras. E minha mãe tinha que trabalhar em São Paulo. E aí, ela trabalhando em São Paulo, eu acabei nascendo em São Paulo, mas a vida toda foi em Itaquá, né? Por conta até de a maioria do povo, né, da região metropolitana acaba vindo para a região central de São Paulo. E aí foi nesse sentido. Eu só não nasci em Itaquá realmente porque minha mãe estava trabalhando em São Paulo. Então eu falo, eu nasci em São Paulo e fui criada em Itaquá. E a minha relação é com a cidade e eu mesmo vindo para São Paulo, eu nunca perco a relação, porque minha base está lá, eu conheço toda a cidade, então eu trabalhei muito tempo lá também, então toda a minha vivência, né, a minha experiência de vida, assim, da minha formação até política, como pessoa, antes de se tornar adulta, foi em Itaquaquecetuba. Passou sua infância toda lá e vivenciou na pele, né? Sim. Que é morar na periferia, que é, né, ter todas as deficiências, todas as políticas públicas que não chega lá na ponta. Exatamente. Né? E aí eu vou te perguntar, o porquê existem tão poucas mulheres na política, né? E aí eu queria saber o porquê tem tão poucas mulheres na política e a gente vê que quando a mulher entra na política, a primeira área que ela vai ocupar é o de cuidado com as pessoas. Né? Recentemente saiu uma pesquisa, não sei se você viu, essa pesquisa que fala, ó, as mulheres que estão na política, elas sempre estão em pastas que cuidam das outras pessoas. Né? E aí eu queria, né, ouvir um pouco de você, que é uma mulher negra, né, indígena e que está na política. Nós mulheres, eu vejo que a gente já tem uma parte muito mais sensível, né? Até por ter o dom de ter filho, né, da maternidade, a gente tem esse olhar humano, eu acho que desde de dentro mesmo, né? E agora, especialmente, né, que eu estou vivendo esse momento que eu estou gestante, né? Parabéns. Então, obrigada. Então, acho que aflora mais ainda. Então, assim, a mulher, ela tem todo esse olhar humano, ela já tem essa coisa sensível com ela, que nasce com ela, e depois com os filhos, né? Então, ela tem que cuidar dos filhos, da família, então tudo vem sobrecarregado para a mulher. E já está, assim, uma coisa enraizada, né, com ela, nasce com a gente. Então, assim, quando eu vejo que as mulheres têm esse olhar e a política, ela é ainda muito um espaço masculinizado, que ela precisa ter esse olhar que a mulher tem, eu sempre falo, a gente precisa ter mais mulheres na política. Porque eu acredito muito que quanto mais mulheres a gente tiver na política, a gente vai ter um olhar mais humano, porque a política ela tem que servir como instrumento
para a luta, um instrumento para mudar a vida das pessoas, né? Então, quando eu olho para as políticas públicas, que também foi a minha graduação, né? Acabei fazendo uma graduação em políticas públicas, foi no sentido de como a gente melhora a vida do povo realmente, sem demagogia. Como que a gente pensa num problema social e a gente consegue resolvê-lo. Então, foi por isso que eu fui por esse caminho e também acredito muito que nós mulheres conseguimos fazer uma política também de mais de afeto, uma política um pouco menos hostil, né? Que eu acho que a política ela tem que partir do diálogo, ela não precisa ser um ambiente tão hostil. Eu acho que a mulher ela traz um pouco desse afeto, desse cuidado, dessa atenção humana que a política também precisa. Aqui na nossa bancada, Josi, passou muitas mulheres, né? LGBTQIA+, negros, enfim, né? Muita gente passou por aqui e quando eu vou entrevistar uma mulher e a gente sabe a carga, né, que a mulher tem hoje na sociedade. E aí, às vezes, a gente pergunta, né? Fala, como que a mulher participa da política, né? Às vezes, fazendo várias funções. Primeiro, cuidar da casa. Muitas mulheres são rimo de família. Trabalham, estudam, têm um filho e, às vezes, têm um marido para cuidar ainda. Né? E é uma carga muito pesada. Aí, onde sobra tempo para ela participar da política? É isso. A gente tem que se desdobrar, né? E a gente tem que criar espaços para que a mulher consiga participar da política. Exatamente. Então, quando a gente vai num diretório municipal, num partido lá da minha cidade, tem que ter um espaço para que a mulher consiga deixar a criança brincando, para que ela consiga participar da política. Tem que respeitar os horários, tem que respeitar as antecedências, né? Para poder a pessoa se programar, porque a mulher ela tem toda uma programação. A mulher não sai um dia assim, vamos ali agora. Não funciona assim. Então, a gente tem que criar uma rede, e isso faz parte da rede de apoio, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar, homens e mulheres, de falar assim, não... Dividir essa carga, como né? que a gente divide essa carga, né? Então, isso é muito importante, tanto dentro da família, né? Quanto fora. E sem a família, realmente, fica mais difícil, né? E é importante, eu agradeço muito, porque dentro da minha família, eu tenho esse suporte, né? De poder ir e participar. E isso é fundamental. Essa rede de apoio, né? Essa rede afetiva, né? Ajuda bastante. Muito mesmo. Legal. Josi, vamos falar um pouquinho aqui do movimento Vamos Mulherar na Política. Né? Conta pra gente como é que surgiu esse movimento, né? Quais são as bandeiras, além da participação da mulher na política, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse movimento. Eu já venho de uma história carregada de uma exceção, né? Eu sou uma exceção. Eu fiz faculdade pública, né? Vindo da periferia, sou uma mulher preta que conseguiu fazer uma faculdade pública, entrar no serviço público concursada. Então, eu quebrei várias barreiras. E aí, quando eu olho pro cenário e vejo que ainda não temos mulheres, né? Eu falo, nossa, mas eu lutei tanto e a gente não tem mulheres ainda. Então, eu começo a explorar. Eu falo, mas quais são as mulheres da qual eu posso me aproximar e a gente ir na mesma linha, né? Foi quando eu conheci o mandato da deputada federal Juliana Cardoso, a qual me convidou para participar. E a gente, né, nessa expectativa, começamos, né, a falar um verbo, né, nessa campanha especificamente de 2024, que a gente está vivendo agora, e a gente pretende colocar uma companheira lá na Câmara Municipal também, a Vanilda Anunciação. E aí, nesse movimento, a gente começou, vamos mulherar a política, a gente precisa tornar isso como um verbo, a gente precisa tornar isso como uma luta. E aí, a ideia é que a gente possa expandir isso para todas as mulheres que têm alguma afinidade política, a não necessariamente ser eleita, candidata, mas ela tem aquela expectativa de participar da política e ela se sinta acolhida por outras mulheres. Fala assim, você não está sozinha e a gente pode caminhar junto. E é esse o movimento, da gente, de fato, conseguir dar espaços para outras mulheres e falar, vamos mulherar a política. Exatamente, é isso. Então, galera, você que está nos acompanhando aí do nosso No Foco, a Verdade Nua e Crua, por mais mulheres na política, né? Para que a gente... E mulheres que defendam, né, as pautas, né? Que é importante falar, não é qualquer mulher, né? São as mulheres que tenham, né, de fato, essa pauta, que é a pauta, né, de cuidar, né, de combater a violência contra a mulher. A gente viu, né, que a violência aumentou muito, né, nos últimos 6 anos. Né? A gente tem, não sei se as pessoas têm denunciado mais, né, mas você poderia falar um pouco também sobre essa questão do aumento da violência?
Sim, Walter, é muito grave, né? Porque desde a pandemia, desde esse governo, né, que nós passamos também, que a mulher foi rechaçada mais ainda, né, passou por mais situações de violência, eu acho que existe sim um encorajamento das mulheres em denunciar. Agora, por conta de todas as redes que estão se criando, mas que e aí assusta, porque a gente viu que a coisa é bem pior do que a gente imaginava. Eu tive experiências assim de ter contato com mulheres, de passar situações que são inimagináveis dentro de casa. Então, assim, com esse governo, né, de estado que está agora e que não está dando uma atenção, tanto que cortou o orçamento da secretaria. O governo Tarcísio, ele vem com uma linha totalmente conservadora. Sim. Né, uma linha de cortar, de privatizar, enfim. E de não de novo acontecer esses direitos, né, que é o direito humano, né, o direito à vida, né, porque nós estamos perdendo mulheres para violência, para o feminicídio, e isso é muito grave. São vidas que estão sendo ceifadas, né, por conta da violência, e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa também falar com os homens sobre isso, da importância de se proteger as mulheres, de não ter aquela cultura que nós temos da mulher como objeto, como posse, que as mulheres também pensam, que as mulheres têm a sua autonomia. A gente precisa ter esses espaços para falar também. E a gente precisa ter ações efetivas e políticas públicas para isso. Legal. Vou pedir para você mandar um recado para essa mulherada. Mulherada que está aí, né, sofrendo algum tipo de violência, denuncie. Então, o 180, né, que é um canal de denúncia, né, é anônimo. Então, você pode ir lá fazer a denúncia, né, que é importante. E aí tem políticas públicas, claro. Tem municípios, né, que tem mais aporte para poder acolher, outros não. A gente sabe que a política chega, né, a política pública demora a chegar lá na ponta. Então, eu queria que você mandasse um recado para essas mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência. Sim, mulherada, não deixe de denunciar. Tem o canal 180 para denunciar, mas também nós temos que, todos nós, sociedade, homens e mulheres, a gente tem que dar apoio para essas mulheres que passam algum tipo de violência, seja uma vizinha, seja uma prima, uma familiar, qualquer pessoa, qualquer mulher que esteja em situação que ela dê sinais de que está passando por isso. Nós, né, sociedade, temos por dever defender essa mulher. Quem defende a mulher na sociedade tem uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor para se viver, se defendendo nós mulheres. Legal, bacana. Agora vamos entrar aqui na questão do CONDEP. É assim mesmo que fala? CONDEP. CONDEP, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas Humanas. Você é a relatora, né, da Comissão de Mulher, né, na Comissão de Educação. Conta pra gente um pouquinho desse conselho, qual que é o papel dele e o que você desempenha lá, Josi? O CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, né, a gente já fala assim, direitos da pessoa humana, porque todo mundo tem direito à vida, né, tem direito humano. Então, o CONDEP, ele é um conselho estadual, ele é um conselho ligado à Secretaria de Justiça do Estado, porém, ele é um conselho que é composto por sociedade civil. Ministério Público, Defensoria Pública e OAB, e a Secretaria de Justiça, não estou me esquecendo de alguns órgãos. Então, é uma composição, né, de órgãos da sociedade que faz denúncias de violações aos direitos humanos na sociedade. Então, qualquer pessoa que vê alguma situação de violência aos direitos humanos, ela pode recorrer ao CONDEP e nós nós levamos a cobrança para outros órgãos, né, para o governo de estado, para a Secretaria de Segurança Pública e para outros órgãos de competência para tomar providência sobre aquela situação de violência aos direitos humanos. Então, esse é o papel do CONDEP hoje. E hoje, e aí assim, né, você colocou aqui, você é afro-indígena, né? A gente tem muitas brigas territoriais pela questão dos quilombos, né? Da posse, né? Do título de posse. Em São Paulo não é diferente, né? Então a gente vê aí várias denúncias, várias ameaças pelos povos indígenas pela questão da terra, né? Que é um direito que está na Constituição. Sim, e é isso, né? Os direitos humanos, né? Que ele não se limita só ao direito à vida, começa no direito à vida, né? Que todos têm o direito à vida.
tem outros direitos que a gente precisa manter, que a gente precisa assegurar para a sociedade, para que realmente tenha uma sociedade livre, uma sociedade justa, né, igualitária para todos. Então, é essa a proposta do CONDEP, né, que ele venha para defender a sociedade. Tanto que, na sua composição, a maior parte é composta pela sociedade civil, que são entidades que votaram, né? Então foram mais de 200 entidades que participaram da votação e elegeram, e me elegeu também como titular lá do conselho, e hoje eu fiz questão de compor a comissão de educação e a comissão de mulheres. Legal. Já entrando na questão da educação, tema polêmico que foi aprovado essa semana lá na Assembleia, né? O governo Tarcísio mandou, né, o projeto da Escola Civil Militar. Você, como ativista da educação, né, o que você tem, qual que é a sua opinião sobre essa questão da militarização da educação? A gente precisa esclarecer para a sociedade, Walter, que assim, essa proposta do governo, que é esse projeto de lei 09 que foi aprovado recentemente na Assembleia, ele não é um colégio militar. Ele não propõe ser um colégio militar, que é diferente do colégio cívico-militar. Então, assim, o colégio militar, sim, ele é com orçamento da segurança pública, ele, de fato, ele é militar. Dentro lá das linhas, né, dos militares, certinho. Cívico-militar, não. É um desmonte da educação pública. Por quê? Porque todos os profissionais que fazem parte da gestão da escola, então a gente está falando do agente de organização escolar, diretor, coordenador, todo o professor. Não, aí que tá. Aí que fica pior a coisa. Aí que tá o nó. Você tem uma parte dentro da escola, imagina você dentro de uma escola em que a parte da gestão, da administrativa, funcional ali, fica com os militares e a parte pedagógica fica com professores. Então, você tem duas categorias totalmente diferentes, distintas, dentro do mesmo ambiente, né? Então, assim, primeiro, você vai tirar o policial militar aposentado, tá? São policiais... Ele já ganha... Já ganha o seu salário, já está lá com o seu salário, e que vai tirar o salário daquele profissional da educação que está na ativa, que estudou, que depende daquilo. Então, ele vai acabar tirando também o trabalho daquele trabalhador da educação. Então, isso é muito grave, porque você acaba sobrepondo, né? E você não traz o aspecto que a escola precisa, que a escola é um lugar de liberdade, de aprovar expressão. Os psicólogos, né? Ele não aprovou, Não aprovou, né? Então, assim, não tem orçamento para aprovar os psicólogos, para colocar os psicólogos, para a gente resolver uma parte, né, do problema das escolas, né? Essa questão psicológica que está acontecendo, uma doença mental. E aí a gente acaba... a solução agora é colocar militar aposentado. Então, não é a solução, né? A solução é você dar condição para a escola, para os profissionais de educação e, inclusive, os professores. É essa a solução. Na minha opinião, esse projeto é extremamente eleitoreiro. Sim. Né? Para poder mandar um recado para a população mais conservadora, né? E que a gente precisa ficar muito atento com isso, né? A gente precisa... colocar as coisas como elas são, né? E nesse caso é um projeto muito eleitoreiro e conservador que está indo na contramão, né? Do projeto de educação, né? Hoje a educação ela já vem sendo atacada constantemente, né? Pelo governo Dória, pelo, né? Tarcísio, enfim, e a gente vê, né, que tem esses governos de extrema direita, que, né, o Dória para mim é de extrema direita. Sim. Né, o Tarcísio também, né? Então, o objetivo deles é sucatear, né, a educação, a saúde, enfim, todos esses... E aí eu posso complementar, Walter, que assim, eu trabalhei durante 10 anos, eu trabalhei dentro da secretaria, onde saem as ideias, as políticas para toda a rede estadual. E é nítido que não se tem um projeto para os profissionais de educação. Então, isso é muito grave, porque trazem soluções, como já tentaram trazer soluções de voucher, de privatização, que estão tentando fazer com as escolas. E agora, outra ideia maravilhosa que eles estão trazendo é trazer escola cívico-militar, que é um absurdo. Então, os profissionais de educação, eles estão adoecendo
cada vez mais e sem suporte, porque não tem progressão de carreira, não tem perspectiva, né, de carreira, de salário na educação. Então, as pessoas vão cada vez mais se desmotivando a sair da educação. E a educação cada vez mais ficando abandonada. Exatamente. Josi, gostaria de saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar registrada aqui no nosso No Foco. Fica à vontade. Eu acho que eu consegui expressar bastante coisa aqui, né, das ideias de todos os projetos, mas assim, eu acho que o principal, a gente precisa de fato sair da teoria e a gente precisa de fato ter prática, né? Então a gente precisa ter mais mulheres na política, a gente precisa ter mais espaços de não violação aos direitos humanos. Então essa é uma das minhas bandeiras principais e a gente de fato ter uma sociedade mais justa, uma sociedade livre e igualitária. Legal, bacana. Josi, quero agradecer a sua participação aqui no Foco, a verdade nua e crua, falar que esse espaço está aberto para você voltar aqui. A gente tem outros desdobramentos aqui do No Foco, né? Numa oportunidade você vai vir aqui falar para a gente também de outros temas importantes aí. E quero agradecer aqui a sua participação, né? E mandar um forte abraço para a galera de Itaquaquecetuba, que depois vai estar acompanhando a gente aqui no Foco, a verdade nua e crua. Walter, eu que agradeço No Foco, agradeço o seu convite aqui de estar participando, muito, muito especial para mim ter esses espaços, eu acho que é fundamental a gente falar de política, né, sem estar ali, nossa, naquela tensão, eu acho que é muito legal quando a gente conversa, tem um diálogo tranquilo, né, e um forte abraço também para a população de Itaquá, né, meus conterrâneos, para todas as mulheradas, para todo mundo aí que me conhece, que vai conhecer, e me siga nas redes sociais. Quais são as redes sociais que o pessoal pode te encontrar, Josi? Olha, é @Josilemos, é com ZY, só vai encontrar eu lá, né, nesse Instagram. E TikTok também, josilemos.p, de política. Legal. Então, pode me encontrar lá nas redes sociais. É isso aí, obrigado. Esse foi No Foco, a verdade nua e crua. Até o próximo, forte abraço.